Eu queria convidá-los a abrir a Palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, e nós vamos ler a partir do verso 14, iremos até o capítulo 14. Deixe-me dizer algumas coisas antes de começarmos a leitura e explicação. Uma das razões pelas quais Paulo escreveu essa sua segunda carta aos Coríntios foi apresentar uma defesa dos ataques que estavam sendo feitos ao seu ministério. Durante a ausência de Paulo da cidade de Corinto, depois que ele havia plantado a igreja ali, penetraram na comunidade cristã alguns mestres oriundos de Jerusalém, provavelmente, trazendo cartas de recomendação das autoridades judaicas e se apresentando como verdadeiros ministros, apóstolos e pregadores da parte de Jesus Cristo. E a mensagem deles era a mensagem dos judaizantes, é a mesma mensagem que a gente encontra Paulo combatendo na carta aos Gálatas, por exemplo, e que está por detrás também da carta aos Romanos. Ou seja, esses mestres estavam dizendo que o caminho para a salvação não era somente a fé em Jesus Cristo, mas você tinha que guardar as obras que Moisés havia recomendado na lei. Então, além de crer em Jesus, você tinha que se circuncidar, você tinha que guardar a dieta religiosa dos judeus, aqueles animais proibidos e animais permitidos que estão lá no livro de Levítico, e também observar as datas do calendário sagrado dos judeus, as festas, os dias de sábado, lua nova e assim por diante. Ou seja, vocês seriam salvos somente se comprassem o pacote todo. Não era somente a fé em Cristo, como Paulo tinha ensinado. Mas, além disso, vocês tinham que se tornar praticantes do judaísmo. E esses homens, além de ensinar essa mensagem, eles atacavam a autoridade de Paulo, mais ou menos dizendo aos coríntios que eles tinham sido enganados. Paulo era um ex-judeu, Paulo havia traído a fé no judaísmo, ele pregava contra a lei, ele pregava contra o templo, ele ensinava os judeus a não circuncidarem os seus filhos. Isso é o que os falsos mestres estavam dizendo à igreja de Corinto na ausência de Paulo. E Paulo era movido por outras intenções. O alvo de Paulo não era a glória de Deus e nem a salvação dos seus ouvintes. O que Paulo queria era começar igrejas para ter um sustento financeiro. Em outras palavras, Paulo era um mercenário. Era um desqualificado, ele se apresentava como apóstolo, mas ele não fazia parte dos 12 originais que haviam sido chamados por Jesus, Judas tendo sido substituído por Matias, e, portanto, a igreja de Corinto não deveria ter mais qualquer relação com o apóstolo Paulo. Então a coisa chegou a esse ponto nessa igreja. E lembre que a igreja de Corinto foi fundada pelo apóstolo Paulo. Entretanto, a gente sabe que nem sempre uma igreja reflete aquilo que o seu fundador é. Com frequência, os problemas numa igreja têm muita ver, mas às vezes a igreja é complicada mesmo, como era a igreja de Corinto, que teve o melhor de todos os pastores, que foi o apóstolo Paulo. O que nos alerta a não colocar culpa nos problemas da igreja, sempre na liderança, porque nem sempre é só a liderança. Às vezes é o povo mesmo. O povo de Corinto era complicado. E é o povo que mais deu dor de cabeça ao apóstolo Paulo, depois da igreja ter sido fundada. Então, depois de uma visita dolorosa que ele fez a Corinto, onde tentou resolver esses assuntos, não foi bem acolhido, Paulo escreve essa carta que nós conhecemos como sendo a segunda carta, onde ele, em parte, ele se defende das acusações que haviam sido feitas, ou dos questionamentos que estavam sendo feitos por esses falsos mestres, e as comparações que eles estavam fazendo entre o ministério glorioso de Moisés, toda aquela pompa, glória revelada no Antigo Testamento, com a simplicidade do apóstolo Paulo, um homem que apanhava em toda a cidade que ele ia, quando não ia preso, era expulso, chicoteado, apedrejado até a morte. Como é que esse homem podia ser de Deus? Como é que Deus trataria um servo seu dessa maneira? Então, Paulo responde essas coisas aqui na segunda carta que ele escreve. Ele também expressa alegria porque, em parte, os coríntios haviam seguido algumas das orientações que ele tinha dado na primeira carta, especialmente no que diz respeito à disciplina de um membro faltoso, que é mencionado na 1 Coríntios capítulo 5,
e tratado aqui nessa carta na sequência. Então, o que eu quero ver com vocês é a defesa que Paulo faz do seu ministério diante dessas acusações, diante desses questionamentos. Então, na verdade, ele começa a fazer a sua defesa em meados do capítulo 2, e ele vai até o capítulo 5, mais ou menos. Então, eu não pretendo cobrir tudo o que ele está dizendo, é claro, vou apenas pegar as 4 primeiras defesas que Paulo faz, os 4 argumentos que ele usa em sua defesa. Começando do primeiro aí, que está do verso 14 até o verso 17 do capítulo 2, que nós iremos ler agora. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Ao que Paulo está reagindo aqui? Ele está reagindo aqui à crítica que era feita a ele, de que ele, com frequência, tinha a sua mensagem rejeitada nos lugares em que ele pregava, especialmente entre o povo judeu. E, de fato, isso é verdade. Basta ler o livro de Atos. De quantas cidades Paulo não foi expulso? Em quantos lugares os judeus se movimentaram contra ele, alvoroçando as autoridades e a população? Em Filipos ele foi preso. Em outros lugares ele foi deixado como morto depois de ter sido apedrejado. Então isso estava sendo usado contra ele como uma prova de que ele não era de Deus. Porque se ele fosse de Deus, o povo de Deus, que eram os judeus, teria aceitado a mensagem dele. Paulo teria mais resultados. Paulo responde dizendo que o sucesso do ministério de uma pessoa, de um pastor, no caso dele, não se mede somente pela aceitação, porque o Evangelho tem 2 objetivos. Primeiro é o caminho de Deus para salvar aqueles que serão salvos, os eleitos, e também é usado por Deus para endurecer e condenar aqueles que se perderão. E ele usa aqui a figura do triunfo romano para explicar isso aqui. Ele usa a figura do triunfo romano. O que era o triunfo romano? Era aquele momento em que o general vitorioso, ele entrava na sua cidade, depois de ter ganhado uma batalha, e na sua carruagem, com a coroa de louros na cabeça, atrás de si vinham os prisioneiros, aqueles que ele tinha vencido no combate, amarrados, presos, caminhando atrás da carruagem. Então ele entrava numa procissão triunfal na cidade, e a multidão, de um lado e de outro, aplaudia, batia palmas, apupava o general, o capitão, quem quer que seja, o comandante, não é? Dando gritos de alegria, e jogavam flores. O perfume daquelas flores, o general aspirava aquilo era cheiro de vida para vida, era cheiro de vitória. Mas o mesmo cheiro que era cheiro de vida para vida, os prisioneiros, quando cheiravam aquilo, diziam: a nossa morte está chegando, porque o próximo passo era a execução deles. Olha como Paulo faz a comparação. Verso 14: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. O meu ministério, diz o apóstolo Paulo, é sempre triunfante, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro, a fragrância do seu conhecimento. Da mesma forma que aquelas flores, elas exalavam um perfume que manifestava a vitória do comandante, Paulo diz: o meu ministério é semelhante. Através de mim, Deus manifesta a fragrância, o cheiro, o bom perfume de Cristo. Verso 15: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes que se perdem, o Evangelho é cheiro de morte para morte.
Mas para aqueles que são salvos, o Evangelho é aroma de vida para a vida. O Evangelho, portanto, diz o apóstolo Paulo, ele não serve apenas para salvar, mas ele é cheiro de morte também para os que se perdem. Portanto, se eu for fiel e pregar o Evangelho, sempre serei bem-sucedido, tanto nos que se salvam, como nos que se perdem. Ou seja, o sucesso do ministério não se mede por resultados, mas pela fidelidade. E porque Paulo era um ministro fiel, ele estava consciente que a sua pregação produzia os efeitos que estavam na mão de Deus. Deus salvaria quem ele quisesse e Deus condenaria quem ele quisesse. O Evangelho também serve para condenar, para que no dia do juízo a pessoa seja responsabilizada. Um dia você ouviu o Evangelho, você passou a sua vida toda ouvindo o Evangelho e você endureceu o seu coração, então você vai ser condenado por isso. Ou seja, o Evangelho serve aos dois propósitos. Por isso, o ministro fiel, ele sempre é levado em triunfo. O ministério dele é como aquele triunfo romano. Aí Paulo pergunta no final do verso 16, mas quem é suficiente para isso? Você saber que a vida eterna de uns e a perdição eterna de outros está ligada à sua fidelidade no ministério. É uma responsabilidade muito grande. Paulo pergunta então, quem é suficiente para esse tipo de coisas? E no verso seguinte, ele apresenta então a sua defesa. Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. A acusação era essa, que Paulo era um mercenário e que ele estava ensinando o evangelho falso. Paulo diz, não, eu não estou mercadejando a palavra de Deus. O que é mercadejar a palavra de Deus? É você tornar a palavra de Deus atrativa e usá-la como um meio para obter um fim financeiro, que era o que aqueles falsos profetas estavam fazendo em Corinto. Paulo diz, eles é que estão mercadejando a palavra de Deus. Nós, final do verso 17, falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Paulo aqui está virando a acusação contra os seus detratores. Ele está dizendo que o fato dele não ter sempre sucesso na sua pregação, na verdade era uma prova de que ele não era um falso profeta, porque o falso profeta ele altera a mensagem para ganhar o maior número possível de discípulos e seguidores. O falso profeta fala o que o povo quer ouvir. Mas Paulo diz, eu não faço isso, eu prego o evangelho simples diante de Deus, e é por isso que há pessoas que não creem, há pessoas que não aceitam. E eu não mudo o evangelho para agradar essas pessoas. Se elas não creem, elas vão responder diante de Deus pela sua incredulidade e serão condenadas por isso. Essa é a primeira resposta de Paulo à acusação de que ele era um mercenário, falsificando a palavra de Deus, e que a sua mensagem era rejeitada pelo povo de Deus. Do capítulo 3, de 1 a 3, Paulo responde a outra insinuação dos falsos profetas. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Na época do apóstolo Paulo, e até nos dias de hoje também, no mundo daquela época, cartas de recomendação eram muito importantes. A comunicação não era fácil, como é hoje, e muita gente viajava negócios, havia muitos que representavam seus patrões. Então, as cartas de recomendação eram uma garantia dada por uma autoridade ou por uma pessoa de que o seu portador era alguém de confiança e que deveria ser recebido por aquela outra pessoa, por aquela comunidade, para fazer negócios, dando autoridade para fazer negócios, até para celebrar casamentos, se a autoridade fosse uma autoridade civil. A carta de recomendação servia até para isso. O nome disso, entre os judeus, era o shaliach. O shaliach era um representante autorizado que levava uma carta de recomendação e ele podia executar tudo aquilo que o seu enviador havia dito ou autorizado na carta. Esses profetas falsos tinham chegado em Corinto trazendo cartas de Jerusalém,
dizendo: nós somos autorizados pelas autoridades judaicas, nós temos pedigree, nós somos oficiais. Paulo é caixa 2, Paulo é um laranja, né? Cadê as cartas de recomendação de Paulo? Quem mandou Paulo? De onde vem a autoridade de Paulo? Olha a resposta de Paulo. Ele tinha dito antes que o ministério dele sempre é triunfante. Aí ele pergunta: será que eu estou agora me recomendando? Verso 1: começamos, porventura, outra vez a recomendar a nós mesmos? O fato de eu ter dito que o meu ministério sempre é triunfante e que eu prego a palavra de Deus com verdade, isso quer dizer que eu estou me recomendando, me apresentando ou querendo me elevar diante de vocês? Ainda no verso 1: ou temos necessidade, como alguns, está se referindo aos seus acusadores, não é? De carta de recomendação para vocês ou de vocês? Será que eu preciso de carta de recomendação, como esses que estão aí no meio de vocês estão fazendo, apresentando essas cartas de Jerusalém? Olha a resposta dele no verso 2: vós sois a nossa carta. Vós sois a nossa carta, escrita no nosso coração, conhecida e lida por todos. Eu não preciso de carta de recomendação, diz o apóstolo Paulo, porque vocês são a prova viva de que meu ministério é de Deus. Quando eu cheguei em Corinto, vocês eram ladrões, maldizentes, idólatras, bêbados, sodomitas, efeminados, adúlteros, ladrões, maldizentes. E através da pregação do Evangelho, vocês foram lavados, vocês foram justificados, vocês foram santificados pelo Espírito Santo de Deus. E a igreja nasceu, vocês são a minha carta de recomendação. O fruto do meu ministério é a minha maior recomendação. Eu não preciso de carta de ninguém para que vocês confiem em mim, para que vocês me aceitem como o pai espiritual de vocês. Vocês são a carta escrita no meu coração e não num pedaço de papel. Verso 3: vocês já estão manifestos diante do mundo como carta de Cristo. Ou seja, vocês são a carta de recomendação que Cristo me dá diante do mundo. E essa carta é produzida pelo nosso ministério. Estou lendo o verso 3. Escrita não com tinta, como a carta que esses homens estão aí apresentando a vocês, mas pelo Espírito do Deus vivente. Não em tábuas de pedra, e aqui é uma referência ao fato de que aquelas cartas de recomendação foram feitas pelas autoridades judaicas. Tábuas de pedra nos leva imediatamente para a tábua dos 10 mandamentos, que estava no centro da religião judaica, da qual esses homens se diziam representantes. E Paulo já começa a fazer a ligação aqui, né? A carta, vocês são a carta que Deus escreveu com o Espírito Santo através do ministério. Eles estão trazendo uma carta escrita em tinta, gravada em tábuas de pedra, que tem a ver com a lei de Moisés, com a antiga aliança. Não gravada em tábuas de pedra. Ele diz aqui, a nossa carta é gravada não em tábuas de pedra, como eles, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Enquanto que eles pregam uma observância externa da lei de Moisés, circuncisão, guarda de calendário, não come isso, não come aquilo, o meu ministério gravou a lei no coração de vocês. Ou seja, ele produz conversões verdadeiras e não formalidade e externalidades. Essa é a segunda defesa de Paulo. O que ele está dizendo então, já na sequência, é que a recomendação ou a autorização de um ministro é o fruto do seu trabalho. Essa é a maior recomendação dele. Se ele é fiel na pregação da palavra, primeira defesa de Paulo, o Espírito do Deus vivente vai escrever no coração dos seus ouvintes o Evangelho de Cristo e a lei de Deus. E isso é a maior prova de recomendação que um ministro pode apresentar. Acontece que às vezes alguém quer se impor, quer alcançar pontos ou postos de liderança, mas o que é que ele tem para apresentar em termos de fruto? O que é que ele tem para apresentar em termos de ministério? Que carta de recomendação ele vai trazer? Por isso que nós precisamos ter muito cuidado na hora de colocar pessoas em posição de autoridade ou de liderança ou de receber líderes nas nossas comunidades e nas nossas igrejas. Não é porque eles vêm recomendados por autoridades humanas que eles são de fato servos de Deus.
mas nós temos que ver a vida dele, nós temos que ver o fruto do seu ministério, que tipo de resultados a sua pregação, o seu pastorado, o seu cuidado pelas ovelhas produziu. Terceira defesa de Paulo está aí do verso 4 até o verso 6. E ele aqui está dizendo que a confiança que ele tem, porque ele está falando ousadamente aqui, mas essa confiança não é uma confiança que é baseada nele, mas é uma confiança que vem do próprio Deus e que está alicerçada no fato de que o ministério de Paulo é o ministério da nova aliança, em contraste com o ministério dos judaizantes, que era o ministério da antiga aliança. E com isso ele vai abrir o caminho para a discussão do ponto 4, que é onde eu quero chegar nessa manhã. Mas vamos ver então do verso 4 até o verso 6. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, a confiança de dizer isso que ele acabou de dizer, que o meu ministério, ele gravou pelo Espírito de Deus, aliás, o Espírito de Deus, pelo meu ministério, gravou no coração de vocês a lei de Deus, e vocês, portanto, são a maior recomendação que eu poderia ter. Alguém pode dizer, mas Paulo, que confiança é essa, não é? Que confiança você está tendo? Ele diz, sim, mas é por intermédio de Cristo, verso 4, que temos tal confiança em Deus. A minha confiança não é carnal, não é baseada numa avaliação positiva daquilo que eu sou, dos meus talentos, dos meus dons, não. Mas a minha confiança é por intermédio de Cristo. Verso 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. A suficiência para o ministério, esse ministério que produz vidas transformadas e que sempre é um triunfo, esse ministério está baseado no poder de Deus. A nossa suficiência para isso, ou a capacidade para realizar esse ministério, na verdade vem de Deus, não que eu sou capaz de pensar alguma coisa por mim mesmo. Eu não ouso trazer alguma coisa para a minha pregação que é fruto do meu pensamento, da minha cabeça, mas eu dependo de Deus mediante Jesus Cristo. Eu quero ser fiel, ensinar aquilo que Deus quer que eu ensine e a pura palavra de Deus, por isso eu não ouso pensar de mim mesmo, criar coisas que não sejam da palavra de Deus, ou dizer coisas que são fruto da minha imaginação. Eu quero somente ser fiel e pregar a palavra de Deus. Verso 5, verso 6, quando ele diz que a nossa suficiência vem de Deus, no final do verso 5, ele avança dizendo, Deus que nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. A confiança de Paulo é que ele sabia que Deus o havia habilitado para ser ministro de uma nova aliança, que era superior à antiga aliança e que está no Antigo Testamento, e que foi celebrada com base no sacrifício de animais, simbolizada na entrega da lei, e cumprida através do princípio da obediência traz bênção e a desobediência traz maldição, que funciona em todo o Antigo Testamento para os judeus. Paulo diz, Deus agora introduz uma nova aliança que é superior à antiga aliança, que é a nova aliança em Cristo Jesus, e eu sou ministro dessa aliança. Esses falsos profetas que estão aí, eles são ministros da antiga aliança, eles estão pregando a lei, estão ensinando o cumprimento da lei de Moisés. Eu já prego a nova aliança, que é superior à antiga. Por isso que eu tenho essa confiança, porque eu sei que Deus me levantou para ser ministro dessa nova aliança. E aqui ele faz um contraste entre as duas alianças nos seguintes termos. Primeiro, no verso 6, essa nova aliança não é da letra, mas do Espírito. Eu quero sugerir a vocês que o Espírito aqui, na minha Bíblia, Almeida atualizada, Espírito está com E minúsculo. E eu acho que na maioria, em algumas Bíblias aí, outras, na sua Bíblia deve estar também. Algumas outras traduções já traduziram com E maiúsculo, porque a referência aqui é ao Espírito Santo de Deus, como nós veremos em seguida. Por que que, você me pergunta, por que que os tradutores então traduziram Espírito Santo com o Espírito aqui com E minúsculos? É porque em grego não tem maiúsculo ou minúsculo. A palavra Espírito é a mesma palavra, a palavra Espírito é a mesma palavra usada para o Espírito de Deus, para o Espírito do homem e para os espíritos imundos, a palavra pneuma.
E ela não, quando se refere ao Espírito Santo, não é com um pi maiúsculo, porque não existe isso de capitalizar nomes próprios na língua grega. É tudo minúsculo. Então, vai depender do tradutor entender a que espírito o autor bíblico está se referindo. Se ele entender que espírito aqui se refere ao Espírito Santo, ele traduz com E minúsculo, porque em português a gente capitaliza, né, começa palavras que se referem a nomes próprios com maiúsculo. Então, os nossos tradutores aqui colocaram no minúsculo, porque entenderam que está falando do Espírito aqui como um princípio contrário ao que é material. Mas eu entendo que aqui Paulo está falando do Espírito Santo. Então, deveria ser com E maiúsculo. E isso, para mim, está claro, à medida que a gente prossegue no texto. Paulo está se referindo ao Espírito Santo de Deus. Então, eu vou ler aqui com o Espírito se referindo ao Espírito Santo de Deus. O contraste é esse. Paulo diz no verso 6, Deus nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, ele está se referindo à antiga aliança, onde Deus deu a Moisés a lei, os 10 mandamentos e centenas de outros mandamentos, que foram escritos e que deveriam ser observados literalmente, deveriam ser observados meticulosamente. Então, na antiga aliança, a salvação e o evangelho estavam representados através da salvação, através da entrega da lei. Não é que no Antigo Testamento as pessoas se salvavam pela guarda da lei. As pessoas no Antigo Testamento não se salvavam guardando a lei, elas se salvavam crendo na eficácia dos sacrifícios que eram feitos no templo de animais puros, cujo sangue era derramado pelos seus pecados e que prefigurava o Messias. Então, eles eram salvos pela fé no Messias que haveria de vir e que estava ali representado na lei. A lei mandava matar animais, a lei ordenava o ministério dos sacerdotes, o ministério dos levitas, todo o mobiliário do templo, todos os rituais. Então, o evangelho estava no Antigo Testamento, mas tipicamente em sombras debaixo da lei, que Paulo então se refere como sendo letra. Quando ele fala letra, ele está se referindo à antiga aliança mediada por Moisés. Paulo diz que esse novo ministério, a nova aliança, não é da letra, ou seja, não é mais aquela aliança que Deus fez no Antigo Testamento, mas do Espírito. Ela é caracterizada, essa nova aliança em Cristo Jesus, e que Jesus celebrou na noite em que foi traído, dizendo: esse é o sangue da nova aliança, esse é o sangue da nova aliança, o meu sangue, o sangue da nova aliança. Essa nova aliança é a aliança em que o Espírito de Deus é o princípio ativo, dinâmico, onde ele atua poderosamente, gravando no coração a palavra de Deus, como ele havia mencionado antes. Você nota que o Espírito Santo é quem aparece no contexto, né? Ele já tinha mencionado o Espírito Santo como sendo aquele que escreve no coração a lei de Deus. Então, o ministério dele é o ministério do Espírito. Através da pregação do Evangelho, o Espírito de Deus grava no coração do salvo a vontade de Deus, a lei de Deus, ao contrário da antiga aliança, onde via todas aquelas externalidades. Aí ele continua: porque a letra mata. Ou seja, se um judeu no Antigo Testamento, ele quisesse se salvar observando os preceitos da lei, ele na verdade morreria, porque ele nunca seria capaz de cumprir todos os mandamentos. Ele não seria capaz. Então, uma leitura do Antigo Testamento literalista, sem a graça, sem compreender Cristo no Antigo Testamento, ela vai produzir morte. Mas o Espírito de Deus, ele vivifica, ele abre os olhos, ele mostra a Cristo, mostra que o caminho de Deus é a salvação mediante o sacrifício de Cristo Jesus. Aqui eu aproveito, já que eu tenho alunos de hermenêutica aqui, para lembrar uma regra muito importante de interpretação bíblica. Aliás, são as 3 principais regras de interpretação bíblica que eu vou dizer para vocês agora. Primeira, olhe o contexto. Segunda, olhe o contexto. Terceira, olhe o contexto. Muita gente usa essa expressão, é muito popular no meio evangélico, o pessoal dizer: a letra mata e o Espírito vivifica, como se Paulo estivesse fazendo um contraste entre doutrina e plenitude do Espírito Santo. É só você ler o contexto e você vai ver que o contraste não é entre doutrina e plenitude do Espírito Santo, mas é entre a antiga aliança e a nova. E o pessoal usa essa passagem para dizer assim: não estude mais não, irmão.
Se você for estudar muito, a letra mata. Você está lendo muita teologia, a letra mata. Não é? A letra mata. Então, está tirado fora do contexto. Tirado fora do contexto. O contexto mostra que esse contraste é entre a antiga aliança e a nova aliança. Não tem nada a ver com uma rejeição à doutrina, que é muito comum hoje em alguns meios evangélicos. Muito bem. Vocês dêem licença aqui. Robson, tem um aqui pela metade. Não sei se você já bebeu ou não, mas eu vou arriscar, viu? Teria tido uma unção, né? Especial aqui. Muito bem. E agora chegou exatamente no ponto que eu queria destacar mais para vocês, que vai do verso 7 até o verso 18. Aqui é o quarto argumento de Paulo. E nesse, ele faz uma comparação entre a nova aliança e a antiga. Ele vai se apresentar como ministro da nova aliança. E isso é algo tão superior, aliás, isso é tão glorioso que chega inclusive a ser superior a Moisés. E aí ele faz uma comparação entre a maneira de ler o Antigo Testamento da Nova Aliança e como o Antigo Testamento é lido na Nova. E aí nós estamos bem no coração da nossa matéria, que é hermenêutica. Vamos lá então, vamos ler do verso 7 até o verso 18. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Você nota aqui que eles já colocaram Espírito com E maiúsculo, né? Por que não colocaram antes? Porque se o ministério da condenação foi glória, muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado nesse respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. O que Paulo está respondendo aqui ele está fazendo duas coisas praticamente. Primeiro, ele está dizendo que a glória da nova aliança, celebrada em Cristo Jesus, da qual ele é ministro, é superior à glória da antiga aliança, que foi celebrada em Moisés, e que já se desvaneceu e que já passou. Portanto, os coríntios não deveriam dar atenção àqueles falsos profetas, porque eles eram ministros de uma dispensação que já passou e cuja glória já desvaneceu. O que está em vigor agora é a nova aliança em Cristo, a aliança do Espírito, da qual Paulo é o pregador e o representante aqui. Segunda coisa que Paulo está falando aqui é dando também uma resposta para o fato de que os judeus aos quais Paulo pregava não aceitavam a pregação da nova aliança, que eu já mencionei na minha introdução. Onde Paulo chegava e pregava, os judeus rejeitavam. Uns poucos se convertiam, Paulo ia para os gentios, mas o povo de Deus mesmo, do Antigo Testamento, Israel, ele não quis a mensagem do Evangelho, especialmente pregada pelo apóstolo Paulo. Ele dá uma resposta aqui. O que Paulo vai usar aqui para fazer a sua argumentação é uma passagem do Antigo Testamento que os judeus conheciam muito bem, que está lá em Êxodo capítulo 34, que é o relato da descida de Moisés do Monte Sinai, depois de passar 40 dias e 40 noites na presença de Deus, recebendo a lei que seria celebrada como sinal da aliança. Lá o texto de Êxodo 34 diz que quando Moisés desceu do monte,
o seu rosto brilhava. A glória de Deus se refletia no rosto de Moisés. E o brilho era tão intenso que Moisés colocou um véu, já que ninguém podia olhar para ele por causa do brilho. Moisés então coloca um véu para cobrir o seu rosto, para que ele pudesse então se comunicar com os filhos de Israel. Paulo toma essa passagem e dá uma interpretação que os judeus não esperavam. A interpretação de Paulo é que Moisés colocou o véu por um outro motivo. Moisés logo percebeu que aquela glória, o brilho do seu rosto, cada dia diminuía um pouco. A glória estava desvanecendo. Então ele cobriu o rosto para que os filhos de Israel não percebessem que a glória daquela aliança estava desaparecendo. E aí Paulo faz uma aplicação. Aquele mesmo véu que estava no rosto de Moisés é o mesmo véu que está no rosto dos judeus hoje, quando eles se reúnem para ler a lei do Antigo Testamento. Eles não conseguem entender o seu significado, que é Cristo. É isso que Paulo está fazendo aqui. Parece complexo, não é? Pois é mesmo. Nós estamos falando do apóstolo Paulo. Então, vamos ver aqui, então, em detalhes o texto outra vez. Depois que eu dei esse pano de fundo, eu creio que agora vai ficar mais fácil vocês entenderem o que é que ele está dizendo aqui. No verso 7, ele está fazendo, do verso 7 até o verso 11, ele faz a comparação entre a antiga aliança de Moisés e a nova em termos de glória. Verso 7, se o ministério da morte, porque a lei que foi dada no Antigo Testamento, ela exige a morte do transgressor. Então Paulo chama ministério da morte. Se o ministério da morte, gravada com letras em pedra, se referindo àquelas 2 tábuas da lei contendo os 10 mandamentos, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, o que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, presta atenção. Se o ministério da lei trazida por Moisés teve uma glória tão grande que os israelitas não podiam nem olhar para a cara de Moisés, pergunta Paulo, no verso 7, no verso 8, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Se o ministério da antiga aliança foi tão glorioso que era impossível olhar para a cara de Moisés, imagine a glória da nova aliança. Imagine a glória do ministério do Espírito Santo, que ministra diretamente aos nossos corações, que revela as coisas de Deus, que grava a lei de Deus no nosso coração. Ele continua a comparação no verso 9. Se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. No Antigo Testamento a lei foi dada para condenar. Não faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. Depois de ler os 10 mandamentos, o verdadeiro israelita ia dizer, estou perdido. Se para salvar eu tenho que guardar tudo isso, eu não consigo. Era o ministério da condenação. Entretanto, ele veio com glória. Aí Paulo pergunta, se o ministério da condenação veio com aquela glória brilhando no rosto de Moisés, muito maior é a glória do ministério da justiça, ou seja, o ministério do Evangelho que justifica os homens e promove a aceitação deles diante de Deus. O Evangelho justifica o pecador gratuitamente sem as obras da lei. Ora, é uma glória muito maior do que a glória da antiga aliança. E ele continua fazendo a comparação no verso 10. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, o ministério da lei, nesse respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. O que Paulo está dizendo é que o Evangelho, Cristo, quando veio, trouxe o Evangelho para nós. A glória do Evangelho suplanta e supera a glória da antiga aliança. Então, para o cristão, a antiga aliança não tem mais glória nenhuma, ela já passou. A glória agora está no rosto de Cristo, a glória de Deus na face de Jesus Cristo. É isso a glória que nós queremos e a glória que é superior à antiga aliança. Verso 11, porque se o que desvanecia teve a sua glória, a antiga aliança era desvanecente, ela era provisória.
ela era típica, ela era sombra da realidade. Se aquilo se desvaneceu, a glória daquilo se desvaneceu, muito mais glória tem o que é permanente, ou seja, o ministério do Evangelho, a pregação da palavra de Deus, a justificação pela fé, ela é permanente, não vai ter uma terceira fase, ou um terceiro testamento. Já teve o antigo e tem o novo, o último é final, definitivo. Ora, se o que era temporário teve glória, imagine qual é a glória do permanente, do final, do definitivo. Com isso, Paulo está comparando o ministério dele com o ministério daqueles falsos profetas. Eles são profetas da antiga aliança, cuja glória é desvanecente, cuja glória passou. Eu sou, pela graça de Deus, Deus me habilitou a ser ministro da nova aliança, cuja glória é muito maior do que da antiga aliança. E aí ele entra no verso 12, fazendo aquela interpretação do véu. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar, porque Paulo está sendo ousado, ele está se comparando com quem? Com Moisés, não é? Está se comparando com Moisés, está dizendo que a glória é maior, não é? Ele diz, eu sei que eu estou sendo ousado, mas é porque eu tenho essa esperança, essa confiança. A palavra esperança no Novo Testamento, ela nunca expressa dúvida, mas é uma expectativa certa das coisas que vão acontecer. Então, tendo essa esperança, essa certeza, eu me sirvo de muita ousadia do falar. E aí agora, em vez de comparar as alianças, ele vai comparar ele e Moisés. Ele diz no verso 13, não somos como Moisés. Quando ele diz não somos, quer dizer, ele não é, né? Ele está usando o plural aí por estilo, embora ele esteja associado com Timóteo no início da carta. Quando ele escreveu a carta, Timóteo estava com ele, o nós aí pode se referir a ele e a Timóteo, então é simplesmente estilo. Mas ele está dizendo, eu não sou como Moisés. Qual era a diferença entre Paulo e Moisés aqui? Ele diz, Moisés punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que desvanecia. Aqui ele explica a razão do véu. Não era assim para que os israelitas não ficassem cegos com o brilho, como quem olha para o sol diretamente, sem óculos. Não, mas era para ocultar o desaparecimento gradual daquela glória. Cada dia o rosto de Moisés brilhava menos um pouquinho. Moisés pôs o véu para que os filhos de Israel não percebessem que aquela glória estava desvanecendo. E Paulo diz, eu não sou como Moisés, eu não estou usando véu na cara. A minha mensagem é permanente, a minha mensagem ela é a consumação de tudo aquilo que Moisés falou, é a terminação do plano de Deus. Aí ele faz uma aplicação para explicar por que os judeus não entendiam a sua mensagem. Verso 14, os sentidos deles, os sentidos dos judeus, ou seja, a sua capacidade de perceber, de entender, se embotaram. Todo mundo sabe o que é embotar, especialmente as donas de casa, né, ou os donos de casa que gostam de cozinhar, quando pega uma faca embotada, é uma faca que perdeu o gume, né? Ela não corta, aí você tem que afiar outra vez. Os sentidos dos judeus perderam o gume, o fio, eles não funcionam mais, é como uma faca embotada, a capacidade de interpretar e de entender a antiga aliança, eles não têm mais. Paulo explica no verso 14, pois até o dia de hoje, desde o tempo de Moisés até hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, Paulo está se referindo ao fato que todos os sábados os judeus iam para as sinagogas, abriam a antiga aliança e o rabino lia uma parte da lei, dos salmos e dos profetas. Até hoje, Paulo diz, quando eles fazem isso nas sinagogas, o mesmo véu permanece, só que não na cara de Moisés, mas na cara deles. Aquele véu de Moisés passou para eles. Ele está falando, os meus alunos vão entender, alegoricamente, não é? O mesmo véu permanece sobre eles, não lhes sendo revelado que em Cristo ele é removido. Por isso que os judeus não entendiam a palavra de Paulo. Eles não aceitavam a palavra de Paulo, porque Paulo dizia,
Cristo é o Messias. O judeu abria o Antigo Testamento e dizia: estou lendo aqui, mas não estou vendo nada. Ele morreu pelos nossos pecados. Veja Isaías 53, o judeu abria Isaías 53. Não, aqui é o servo sofredor Israel, não tem nada de Messias aqui. Não, mas Cristo, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí o judeu abria lá na parte do Antigo Testamento que fala dos sacrifícios, e diz: mas não estou vendo isso aqui. Vocês estão usando... Aí o judeu acusava os cristãos: vocês estão usando o Antigo Testamento errado para provar a tese de vocês a respeito de Jesus Cristo. E Paulo explica: vocês sabem por que eles fazem isso? Porque aquele mesmo véu que ocultava a verdade sobre a antiga aliança que estava sobre Moisés, está no rosto dos judeus até o dia de hoje. Eles leem o Antigo Testamento e não percebem Cristo no Antigo Testamento. Eles não veem Cristo no Antigo Testamento, porque esse véu está sobre eles. Eles não percebem isso. Verso 15: até hoje, quando é lido Moisés nas sinagogas, o véu está posto sobre o coração deles. E essa é a verdade a respeito do endurecimento da nação de Israel. O véu de Moisés está sobre o coração deles. E eles não conseguem perceber a realidade de que a antiga aliança passou. É isso que eles não conseguem ver. Que a antiga aliança, a glória, passou. E por isso que eu também não consigo entender como é que tem evangélico hoje, na nova aliança, depois de Cristo ter vindo, cumprido tudo que está no Antigo Testamento. Tem cristãos hoje que valoriza a Arca da Aliança. Tem igreja onde eles entram com a Arca da Aliança no culto. Candelabro de Israel, pastor vestido de rabino com quipá e estola. Fizeram até um templo de Salomão em São Paulo. Gente, parece que o véu está no coração, é dos cristãos, que não viram que a glória da antiga aliança passou. Tem que chamar Jesus de Yeshua HaMashiach. Guardar as festas judaicas. Tem igrejas que são judaizantes. Paulo se reviraria no túmulo se ele visse o que está acontecendo hoje nessas igrejas. É como se o véu tivesse no coração desses cristãos e eles não perceberam que a glória da antiga aliança já passou. Era sombra, era tipo, era figura de Cristo, da igreja, do evangelho. É o que Paulo está dizendo no verso 15. Agora veja a glória do verso 16. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Paulo está falando de experiência própria. Paulo era um desses judeus, com o véu na cara, e ele estava tão convencido de que o cristianismo era uma aberração, que ele perseguiu até a morte os cristãos. Conhecemos a sua trajetória, está no livro de Atos, as perseguições que Paulo, e ele mesmo conta nas suas cartas, as perseguições que ele encetou contra os cristãos, porque ele estava convencido que Cristo era um falso Messias, que Jesus era um falso profeta, que ele não era nada daquilo que o Antigo Testamento falava a respeito da chegada do Messias. E Paulo era um conhecedor do Antigo Testamento, foi instruído aos pés de Gamaliel, era um dos judeus mais capazes daquela época, era fariseu de fariseus, da tribo de Benjamim. Entretanto, ele lia o Antigo Testamento e não via nada. Um dia, no caminho de Damasco, aconteceu a revolução hermenêutica na vida de Paulo. Ali não foi só quando Cristo lhe aparece, ali não foi somente o momento em que ele foi salvo e o momento em que ele foi chamado para ser apóstolo, mas ali o véu foi tirado do rosto de Paulo. E agora ele podia ler o Antigo Testamento e dizer: meu Deus, estava lá o tempo todo, eu nunca vi. Sem conversão, ninguém vai poder ler as Escrituras e ver a Cristo de maneira salvadora. A conversão precede a compreensão correta. Como Agostinho já dizia: creio, por isso entendo. Primeiro Deus tem que mudar a sua mente e o seu coração, para que você possa ler a Bíblia da maneira correta. Você pode argumentar o tanto que você quiser com uma pessoa, mas se Deus não tirar o véu do coração dela,
ela não vai entender bulhufas do que você está dizendo. Não vai entender assim. Ela não vai aceitar bulhufas do que você está dizendo. Nada. Ela vai olhar e não vai ver nada. Mas quando Deus converte o coração de um pecador, os seus olhos se abrem. E ele agora pode olhar para o Antigo Testamento e dizer: agora eu estou vendo. É claro, como é que eu nunca percebi antes? A glória de Deus no Antigo Testamento, a glória de Cristo. Verso 16, quando algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. E Paulo explica, no verso 17. Ora, o Senhor é o Espírito, o Senhor Jesus e o Espírito são o mesmo Deus e agem no mesmo propósito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Para os meus alunos de hermenêutica, eu vou dar a vocês as 3 regras principais de interpretação. Primeira, não vi. Segunda, terceira, você deve ter ouvido dezenas de vezes o pessoal pegar essa passagem, onde está o Espírito do Senhor, aí tem liberdade, para justificar plantar bananeira no culto, dar salto mortal triplo carpado, cair no chão, trenzinho de Jesus, né, no culto, porque onde está o Espírito do Senhor, aí há a liberdade. É disso que esse texto está falando? Não! A liberdade aqui é a capacidade, é você estar livre do véu para poder ler o Antigo Testamento e ver Jesus. Não tem nada sobre culto aqui. É só ler o contexto. Isso é ler o contexto. Tem muita gente que acha, né? O culto espiritual é onde o cabra dá pirueta, né? Faz tudo, né? Sai pulando, dançando. Eu tive já algumas igrejas onde eu vi isso acontecer. Eles dizem que é o Espírito Santo. Onde está o Espírito Santo, a gente quebra todas as reservas, né? Os medos e tudo, mas a gente se expressa, faz tudo isso. Mas essa passagem não está falando disso. E a gente não pode dar ao texto um significado que não seja aquele que o autor pretendeu. E o que é que Paulo pretendeu quando ele escreveu isso aqui? Exatamente isso, a liberdade que ele se refere é a liberdade desse véu para você poder olhar e ver Cristo na antiga aliança, que os judeus não podiam ver. E aí ele conclui no verso 18, e todos nós, agora, ao contrário de Moisés, com o rosto desvendado, isso aqui ele está falando dos cristãos, né? Contemplando como por espelho a glória do Senhor. Ele podia ter dito contemplando a glória do Senhor, mas ele colocou por espelho, porque ele sabe que enquanto aqui nesse mundo, essa contemplação é parcial. Contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. O que é um cristão? É alguém cujos olhos foram abertos, de cujo coração o véu foi tirado, e que agora ele contempla sem véu a glória de Deus na face de Jesus Cristo. E à medida que ele vê a glória de Cristo, ele é transformado diariamente, mediante a contemplação, o entendimento, a sua confiança, seu apego ao Senhor da glória, que é Jesus Cristo. Diariamente, de glória em glória, há um crescendo na vida cristã, à medida que o cristão avança em anos, em estudo, em conhecimento, relacionamento com Deus, ele vai crescendo de glória em glória, ele vai vendo mais, ele vai entendendo mais, ele começa a ansiar mais pelas coisas de Deus, o seu coração se desapega mais e mais das coisas desse mundo. É por isso que o ministério da nova aliança é mais glorioso do que o ministério da antiga aliança. Nós podíamos continuar, capítulo 4, capítulo 5, Paulo apresenta mais 3 ou 4 defesas do seu ministério, mas nós vamos ficar por aqui. E eu quero particularmente enfatizar esse último ponto do apóstolo Paulo. A diferença entre a antiga aliança e a nova é o véu. Aqueles que estão na nova aliança, celebrada no sangue de Cristo, garantida pelo seu sacrifício na cruz, eles têm o coração convertido e os olhos abertos, eles podem entender a Deus e as coisas de Deus, ou para usar outra linguagem de Paulo, nós temos a mente de Cristo, nós podemos ler a Escritura e compreendê-la. Eu termino com algumas aplicações aqui para nós. A primeira delas, eu creio que parte do texto aqui que nós podemos tirar com segurança, é que nós precisamos estudar as Escrituras. Estou falando para líderes aqui, eu sei que há líderes aqui.
E nós devemos conhecer as Escrituras, estudar as Escrituras, nos preparar o máximo possível para ministrar a palavra como Paulo diz que deveria ser ministrada, não como mercenários, não como alguém que mercadeja ou adultera a palavra de Deus, mas como fiéis mordomos dessa palavra que nos foi entregue. Para que nós sejamos fiéis, nós precisamos estar seguros daquilo que é a vontade de Deus revelada nas Escrituras Sagradas. Estudo é importante. Vocês já aprenderam que aquela frase, a letra mata, mas o espírito vivifica, não pode ser usada nesse contexto, não é? É um pretexto. Mas há uma segunda aplicação aqui. Só o estudo não é suficiente. Nós precisamos estar em comunhão com o Senhor, o Espírito, e pedir que Ele abra os nossos olhos, pedir que Ele nos ajude a ver a glória de Cristo em toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, porque Cristo é o centro das Escrituras. Ele é aquele de quem as cronologias fazem referência, os profetas anunciaram, que as instituições apontavam, que personagens da antiga aliança tipificavam. Ele é aquele anunciado nos evangelhos, pregado no livro de Atos, discipulado instituído nas cartas e glória futura anunciada no Apocalipse. Ele é o conteúdo, a forma e a substância de todas as Escrituras. Peça que o Espírito de Deus lhe ajude a ver isso, para que nós preguemos e ensinemos sermões não moralistas, mas cristocêntricos. Tem muito sermão pregado por pastor presbiteriano que podia ser pregado por um muçulmano, podia ser pregado por um judeu, porque não fala de Cristo, não traz nenhuma referência a Cristo, nenhuma aplicação a Cristo. E vocês viram aqui como essa é a principal diferença entre a nova aliança e a antiga, é a capacidade de discernir a presença de Cristo em toda a Escritura. Que Deus nos dê graça e misericórdia para que nós sejamos, irmãos, ministros fiéis, terminando com a pergunta de Paulo: quem é suficiente para essas coisas? Amém.